E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora este ano de 2025, a gente tem um marco na nossa igreja. São 20 anos de aniversário de sacerdócio do Padre Alain. Desses 20 anos, 17 só aqui na São Marcos. E para comemorar, a gente fez uma entrevista com ele. Um bate-papo bem informal, mas muito legal, leve e emocionante. Então, vem conferir um Padre Alain como você nunca viu. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar. Quando o senhor olha para trás, desses 20 anos de sacerdócio, qual é a primeira lembrança que vem no coração? Primeira lembrança, minha primeira missa. Minha primeira missa foi na rua. Eu fiz questão que a primeira missa fosse celebrada em frente à casa onde eu nasci, num subbairro de Bangu, né? E eu conversando com o pároco, o Padre Lino na ocasião, eu falei assim, eu quero celebrar a missa em frente à casa onde eu nasci, porque era um bairro tradicional, de famílias antigas, minha família também é bastante tradicional. Ele montou um palanque, fechou a rua, os vizinhos se reuniram, eu celebrei a missa ali, na garagem teve meu bolo, né, os vizinhos se alegrando, foram pessoas que viram a gravidez da minha mãe, que acompanham até hoje a minha trajetória. Então essa é uma das imagens mais marcantes que eu tenho. A minha primeira missa foi na rua, em frente à casa onde eu nasci. Se você pudesse resumir toda essa caminhada em apenas uma palavra, qual seria? Sem dúvida, amor. Porque é por amor que a gente se doa, né? A vocação é um chamado de Deus, Deus é amor. Então, se a vocação não tiver esse embrião de Deus, ela não vai para frente. A vocação é inexplicável, é um dom. E o amor, eu acho que resume tudo. Teve algum momento marcante ou decisivo que mudou a forma como o senhor vive o sacerdócio? Teve dois momentos. Primeiro momento, e foram dois momentos de dor, né? Primeiro momento foi quando eu tive derrame pleural. Eu já saí daquela situação já com a cabeça bastante diferente. E agora na Covid, né? Quando eu fiquei internado, entubado, com todo o processo que a comunidade acompanhou, os valores mudaram bastante da vida, né? Eu acho que eu fiquei até mais leve como padre. Eu deixei de colocar fardo sobre mim mesmo e, consequentemente, sobre as pessoas também, né? Não eliminando a forma de ver o pecado, que às vezes as pessoas acham que o outro enlouqueceu e nada mais é pecado e quer viver uma vida louca. Nada disso. Mas dando sentido que tem sentido, né? Se preocupando com o essencial. O que é acidental a gente deixa passar e fica no essencial. O que mais te surpreendeu nessa trajetória? Algo que o senhor nunca imaginava quando foi ordenado? Algo que eu nunca imaginava quando foi ordenado? Muita coisa acontece de bom na vida do padre, né? De surpresa. Eu acho que a grande maravilha é a minha comunidade. Eu nunca imaginei ficar 17 anos numa comunidade. Eu tinha como projeto pessoal, a gente tem projeto, a gente tem outro, era ficar 5 anos. E a cada 5 anos mudar de paróquia, né? Mudar de comunidade. Eu tinha isso muito fixo no meu coração. Nunca imaginei ficar 17 anos na comunidade. E é uma comunidade que hoje a gente vive um casamento, uma lua de mel. Acho que me compreendem bem, eu compreendo bem a comunidade. A gente consegue se relacionar porque é na base da sinceridade, da transparência, da simplicidade também. A gente não precisa complicar absolutamente nada. Então algo que eu nunca imaginei foi ficar 17 anos na comunidade e ficar feliz. Ao longo desses 17 anos na paróquia, quais foram as maiores mudanças que o senhor já pôde ver ou ajudar a construir? Gustavo, isso você teria que perguntar para as pessoas, porque assim, foi muita coisa. A comunidade em 17 anos se transformou muito, ela se renovou muito, né? Construímos juntos mais uma creche. Então eu comecei com 90 crianças, hoje são 260 crianças. Todo o prédio social e pastoral que nós temos hoje, toda a estrutura da paróquia, né? Peguei uma boa base, a igreja, o templo estava recém-construído, mas nós não tínhamos muitos recursos, muitas coisas muita ferramenta para poder trabalhar, né? Tínhamos um povo muito dedicado. Então, assim, eu acho que essa pergunta não é nem para mim, porque eu vou estar falando de mim mesmo, né? E eu posso cair no orgulho, eu não quero cair nesse aspecto. Eu acredito que a gente construiu muita coisa junto, mas tudo com a mão de Deus. A paróquia, ela, em 17 anos, ela nunca foi a mesma. Ela nunca foi a mesma. Talvez seja por isso que eu esteja aqui há 17 anos,
sem estar cansado de estar aqui. Existe alguma conquista, projeto ou iniciativa que lhe trouxe especial orgulho nessa comunidade? Conquista, projetos. Eu nunca fiz projetos. Eu sempre vivi deixando Deus agir na minha história. Nunca planejei fundar uma creche. Nunca planejei construir um prédio, né? Nunca desenhar o prédio junto com o arquiteto, pensar em porta, onde vai ter janela, o tipo de piso. Eu nunca fiz isso. Então eu falo assim, foi uma conquista que eu quis e realizei, porque conquista você tem que querer para idealizar. Deus foi muito generoso, porque eu nunca quis nada. Então eu vejo isso. Fizemos muita coisa juntos, mas porque eu tinha uma grande comunidade, a minha família também. A família é fundamental na vida do padre, na verdade, e a família para nós acaba sendo tudo. Então quando a gente tem a família que nos apoia nos bastidores da paróquia, a gente consegue também dar conta do recado da paróquia. Então eu não tive projeto, Gustavo. Meu projeto era ser ordenado. Entre tantos momentos vividos aqui, qual mais toca o seu coração até hoje? Foi a Covid. Isso foi inegável. Eu falo que alguém rezou com fé, alguém orou com fé na comunidade, que a gente nunca trabalhou tanto com a igreja fechada. É um paradoxo, a igreja estava fechada e nós, padres, sacerdotes, estamos trabalhando muito, né? E eu pude experimentar o amor da comunidade através da minha dor, porque eu também sempre tive um pouquinho de complexo eu falo bem, de vira-lata, de também achar que não tem dimensão do quanto é amado, do quanto é apoiado, né? E a doença fez um pouco disso comigo também, né? Então acho que algo que marcou foi perceber que tinha muita gente orando e orando de maneira espontânea, por amor, por gratidão, né? Isso foi para mim inexplicável, depois das histórias que eu ouvi, das experiências que eu vivenciei, eu acho que foi isso. O que o senhor aprendeu com a comunidade de São Marcos e que leva como lição para a sua vida? O que eu aprendi com a comunidade, porque é um bate-pronto, pessoal, eu não pensei nas perguntas antes, então estou realmente agora... Eu aprendo todo dia com a comunidade de São Marcos, né? Eu aprendi a me remodelar, eu aprendi a lidar com o meu orgulho, eu aprendi a reconhecer os meus limites, o meu erro, né? Eu aprendi muita coisa, eu cheguei aqui muito padre, não diria padre top, mas na minha concepção, padre pronto, né? E eu tinha apenas 3 anos de sacerdócio, e com 30 anos de idade. Eu já tinha vindo de outra comunidade, uma comunidade que é o meu primeiro amor, em Campo Grande. Eu passei a ser como vice-reitor, então eu me senti chegando padre pronto. E a comunidade me fez reconstruir essa ideia. Hoje eu acredito que eu sou um pouquinho mais maduro em relação a isso, e por conta disso um pouco mais feliz também. Então, os ensinamentos são diários. Não tem como pontuar uma situação. É muita coisa, né? 17 anos. Há alguma história engraçada ou curiosa do dia a dia da paróquia que o senhor recorda com carinho? Alguma história engraçada do dia a dia? Essa paróquia é cômica. Aqui o que não falta é a história. Eu acho que alegria e leveza, eu sou assim na minha vida pessoal, né? Eu procuro ter leveza, como eu falei, a doença me deixou mais leve ainda, eu procuro não levar nada à ponta de faca, mas já aconteceu muitas coisas aqui, já caí no meio do quintal, paramentado no meio do povo, fiquei rindo lá deitado e as pessoas sem saber o que fazer, eu só sabia rir, sei lá, as coisas que acontecem na missa, né? As pérolas que às vezes eu solto e nem eu dou conta do que eu tô falando e rindo. Então acho que tudo é fruto da alegria, da leveza também, de não se importar tanto, de querer seguir um protocolo tão rígido de tratamento. Foi o que eu falei no início, né? Eu acho que eu construí a história da São Marcos com a sinceridade e a transparência. Então a história tem com os funcionários, tem com o dia a dia. Aqui os funcionários da paróquia, eles participam da minha vida, eu participo da vida deles. Eu sou pastor, sou irmão, sou amigo, né? Então a gente às vezes não sabe nem dividir ou separar uma coisa da outra, mas está todo mundo junto, todo mundo misturado. Então eu acho que alegria e tristezas eu vivo todo dia. Não é a vida perfeita, mas eu acho que eu tenho muito mais coisa a agradecer do que a
Depois de 20 anos de ministério, o que ainda sustenta a sua vocação e continua dando brilho nos seus olhos? A vontade de fazer a vontade de Deus, né? Eu acho que isso é fundamental. 20 anos de ministério, 17 anos de padre na paróquia não é fácil, porque a gente vive baseado no amor, mas um amor transcendental, né? Um amor divino, um amor de Deus, e muitas das vezes passa ou transpassa a nossa humanidade, né? Algumas coisas é sobrenatural que vivemos. Então, assim, brilho nos olhos é entender que parece que foi ordenado ontem. Eu não me vejo com 20 anos. E isso me faz ter brilho nos olhos, porque cada dia que eu coloco meu pé no chão, parece o primeiro dia que foi ordenado. Eu fui ordenado no dia seguinte botei o pé no chão e falei assim, sou padre. Acordei, botei o pé no chão, sou padre. Então, isso também é um exercício que eu faço todo dia, né? Sou padre. Então, é perfeito? Corresponde a Deus de maneira perfeita? Não, tem muitas imperfeições. Mas o brilho nos olhos é a gente acordar e falar assim, Senhor, não transfiro para outra graça que um dia o Senhor me deste. Isso me dá brilho nos olhos. Saber que o Senhor está comigo, né? E que toda história é Ele trabalhando. Tem nada elaborado aqui, nada formadinho. Então vai ser perfeito. Sacerdócio. Sacerdócio, generosidade de Deus. São Marcos. São Marcos. Clamar no deserto. Comunidade. Vivência enriquecedora. Santa Teresinha. Uma madrinha que me escolheu. Um lugar. A minha arquidiocese. Uma passagem. Discípulo de Emaús. Uma música. Para onde mandar eu irei. Uma oração. A de São Bento. Nossa Senhora. Eu não saberia definir. Tem muita coisa pra ela. E não era mariano. Eu passei a ser a partir das experiências da presença da Virgem Maria. Ela que se manifestou, ela que me tornou mariano. Né? Eu sempre fui muito focado em fazer a vontade de Deus, sempre tive aquele pensamento tradicional de que Jesus é o caminho, a porta, mas eu passar por Maria para chegar a essa porta, né? Ela foi me ensinando. Tenho várias experiências com ela, então me emociona muito porque assim, são coisas muito pessoais e intransferíveis. Algumas coisas eu já abri para a comunidade, outras coisas eu não abro, porque eu não quero ser questionado algo, é algo meu, né? Então assim, quando você falou, é espontâneo, não tem como correr disso. Ela que se manifestou comigo. Eu me tornei mariano porque antes eu acho que Nossa Senhora se tornou sacerdotal. Eu acho que a gente ouve muito dizer que somos filhos de Nossa Senhora, que o sacerdócio é o amor de Maria, enfim, e eu experimentei isso depois de sacerdote. Antes disso, eu não tinha devoção à Virgem Maria. Rezava, fazia o tradicional, mas a experiência que foi se dando ao longo da vida. Para encerrar, Jesus Cristo. O meu caminho. Eu tenho fama de ser casca grossa, né? Assim, de pessoa palha-durão, eu não gosto que faça assim, desse modo assim, mas eu levo muito para racionalidade, gente. Eu faço assim por isso, né? Então vamos conversar. Só que eu também sou muito manteiga. É um lado meu que eu não gosto de homenagem. Na igreja, quando alguém começa a fazer homenagem, eu tento desconversar, porque eu não quero me colocar naquela condição, entendeu? Então eu sou muito manteigão. É nesse sentido. Mensagem para a comunidade de São Marcos. Como eu amo essa comunidade. Né? São 17 anos de muita luta, mas se botar na balança, eu tenho mais alegria de estar aqui do que qualquer outra coisa. Deus me conduziu até aqui.
Foi uma comunidade desafiadora. Eu cheguei aqui muito novinho, achando que era o super-homem dos padres, que ia dar solução de qualquer coisa, que qualquer coisa poderia vir bater no peito, que eu daria a solução. E a vida foi me ensinando muito, muito o contrário, foi me moldando no sacerdote e ainda continua moldando. Cheguei numa comunidade que estava muito machucada pela saída do padre anterior, que era um padre muito querido e estava saindo, então a resistência foi muito forte. As pessoas não sabem, não têm noção do quanto eu chorei, né, com as resistências, mas eu acho que também essa síndrome de super-homem também na ocasião me fez bem, porque me fez também peitar muita coisa e ir à frente. Não sei se eu teria hoje disponibilidade, disposição, melhor dizendo, disposição para fazer muita coisa que eu fiz lá no passado, mas coisas necessárias. E é isso, até virar um caso de amor, até virar uma lua de mel, teve muita coisa que me machucou, que a gente trabalhou, que foi saindo do coração, né? Que hoje já não faz uma diferença sentir ou deixar de sentir, mas a comunidade de São Marcos, eu acredito que são 17 anos, né? De 47, ter 17 anos é bastante simbólico, né? Então minha existência aqui na época de maturidade, então mudou muito a formar o meu caráter enquanto padre. É isso aí, pessoal. Olha, eu tenho um carinho imenso por todos aqueles que vêm à paróquia, que se aproximam, né? Deus os abençoe a todos. Saiba que o carinho é recíproco, nem sempre eu consigo parar para dar atenção. Às vezes a cabeça está tão cheia de tanta coisa a fazer que a gente não consegue processar nem um oi. Às vezes as pessoas falam assim, benção, padre, eu oi. Né? E a pessoa está pedindo bênção. Ela fala, gente, exige a bênção, por favor. Fala, padre, eu pedi a bênção. Então, ok, Deus te abençoe. Afinal de contas, essa é a minha função. Mas é a correria do dia a dia e as funções que Deus nos dá, né? Então, que Deus abençoe a todos, que Nosso Senhor nos ajude nessa caminhada. Afinal de contas, nós caminhamos juntos. Essa é a nossa missão, caminharmos juntos. Deus abençoe. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador.